religioso de qualquer denominação, crente de qualquer religião, tem um ateu dentro dele que ele não aceita. E ele tenta abafar, afogar o tempo todo. Mas na hora que depara com um acontecimento desse, da creche, da escola de Blumenau, em Santa Catarina, aí um pedacinho do rosto desse ateu aparece na brecha da porta da consciência humana. Não tem para onde correr. Esse vídeo é baseado em Iago Martins, que é pastor ali em Fortaleza. Vamos para uma rápida vinheta e eu já volto em seguida com a minha imagem falando sobre essa história. Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Você viu a abertura legal, né? Grato a todos pelo apoio no canal. E vamos para frente. Esse vídeo é baseado em um suposto debate que aconteceu no podcast Inteligência Limitada. E foi um suposto debate que, na verdade, ali foi uma conversa entre compadre ou amigos do Pirula, ateu bem famoso na internet, e o Iago Martins, que é um pastor, que é pastor da Igreja Batista Manaim, ali em Fortaleza. Esses religiosos são fundamentalistas, são negacionistas, criacionistas, têm essa chamada pseudagem e fazem de tudo para tentar maquiar, mascarar os textos do Conto do Seu Vigário e tentar trazer mentalmente uma existência de um Deus que você não vê nos momentos mais necessitados da humanidade. Eu costumo dizer, eu não preciso ter certeza. Eu não preciso ter certeza que tudo isso, que toda a humanidade, que todo o universo, enfim, todos os seres do planeta Terra, todos os objetos do espaço sideral e também do universo em geral, eu não preciso ter certeza de como surgiu para ser ateu. Eu sou ateu por falta de monitoramento de verdade, por falta de intervenção de um Deus que é adorado nas igrejas. Mas na verdade, nos momentos mais necessitados, esse Deus não aparece. Então aquele suposto debate que não foi um debate, eu falo debate porque tá como se fosse um debate, mas não, do Pirula e do Iago Martins, pastor Iago Martins, deu o que falar. Preste bem atenção. Só que eu vou pegar apenas um parágrafo, um trecho em que o Iago Martins falou. Não vou falar muito sobre a questão Pirula, eu deixo de lado. Eu quero falar sobre um trecho que o Iago Martins falou no momento em que foi citado ali sobre o monstruoso acontecimento ali naquela creche, naquela escola em Blumenau, Santa Catarina, que deu o que falar, não só no Brasil, fora do Brasil, onde aquele psicopata destruiu 4 vidas infantis de crianças lindas e maravilhosas que
que tinham um futuro brilhante pela frente de uma forma terrorista, com machadinha, e cometer aquele ato hediondo, aquele crime hediondo. E vamos ouvir o que o Iago Martins falou quando conversava, aquela conversa de compadre com o Pirula, ateu, e ali com o protagonista principal do canal e do podcast do Inteligência Limitada. E vamos ouvir o que ele falou aqui. E eu vou dizer por que que eu trouxe esse tema. Por que que eu trouxe esse tema nesse vídeo. De que todo religioso tem dentro dele um ateu. Ele tem um ateu abafado, afogado. Ele afoga o tempo todo. Ele não quer aceitar que tem um ateu dentro dele. Aí quando acontece uma coisa como essa, aí ele fala isso. Ele deixa transparecer que dentro dele tem um ateu, ou no mínimo um agnóstico. Que ele não é 100% aquele cristão cheio de fé. E ele vai abafando o tempo todo. Isso é uma convicção minha, viu, gente? Isso é um pensamento meu. Não estou aqui afirmando nada. Estou apenas tendo uma ideia, uma convicção pelo que eu ouvi nesse momento aqui. Nesse momento aqui, vamos ouvir o que esse cidadão disse e eu vou fazer o meu argumento final nesse vídeo. Tava dizendo pra Isa, né? Eu tô destroçado. Nossa, me deu e eu até não sou o pai do... Entendeu? Eu não sou nem o pai. Mas se eu, que sou um cara que nunca viu a criança, não conhece os pais, não tava lá, e eu tô destruído aqui. E a minha fé tá abalada. Assim, eu senti o meu coração mal, assim. Eu disse... Olha só. Preste atenção no que ele falou aqui. Vocês estão vendo. Traz pra mim e eu já levo de novo para o vídeo lá. Ele falou que a fé dele estava abalada quando ele ouviu dizer que aconteceu esse fator monstruoso com aquelas crianças. Fé abalada. Espera aí, cara. Como é que um pastor que prega o tempo todo, alguma coisa pode abalar sua fé? Isso me faz lembrar da minha mãe, da minha saudosa mãe, que fazia tanto sacrifício, mas tinha hora que minha mãe dizia assim, falava para todos nós, para todos os filhos, e dizia assim: olha, meus filhos, tem hora que minha fé tá lá em cima, nas nuvens, mas tem hora que eu vejo coisa que minha fé tá lá embaixo, nos pés. Naquele tempo eu não entendia, hoje eu já entendo que todo religioso, independente de onde congrega ou de que vertente religiosa ele faz parte. Todo e qualquer religioso ele tem dentro dele, querendo ou não, um ateu que está abafado, que está afogado. Ele afoga o tempo todo, que ele não quer aceitar, mas tem. Em certos momentos, parece que esse ateu aparece numa brechinha da porta da consciência. E a gente consegue ver. E eu vi um ateu dentro da consciência desse rapaz quando ele falou isso. Mas eu quero aqui apenas deixar esse trecho aqui. O que é a visão de alguém que tem uma noção diferente sobre o que passa na mente de um religioso. Porque eu fui assim, eu fui religioso. Ele nunca foi ateu, Iago Martins nunca foi ateu, mas eu fui religioso. Então eu sei o que passa na mente de uma pessoa dessa quando um acontecimento desse acontece. Vamos continuar aqui com o que ele falou. Que isso, Deus, entendeu? Eu tô aqui brincando com minha filha e chega um idiota maldito do inferno, sabe? Cara, aí é esse tipo de coisa. Aí nossa, eu estraguei só de lembrar, cara. É é horrível. É uma coisa maldita de saber que existe. Cara, aí eu vi a entrevista de um pai de uma criança, você viu? Ele chegou brincando na escola? Você viu a entrevista completa dele? Eu não sei se eu vi inteira, mas eu não lembro. Acho que eu não vi inteira. Aqui. No finalzinho pergunta, você tem uma boa memória? Você tem um momento que você quer falar, do seu filho? Tô até tentando falar aqui sem embargar muito.
E ele fala, né? Chegamos aqui brincando, pulando de tal. Só que a entrevista dele completa, ele tá com um cara. O vídeo tem 2 minutos mais ou menos. Ele abraça um amigo, diz: tá lá, vamos conseguir, vamos de força, sei lá. Mais sentimento. Né, assim, coisa assim. Aí o amigo sai, o pessoal vai entrevistar e já chega com muita humanidade, assim, né? Observe o que ele vai falar. Vocês observem o que ele vai falar. E é dentro desses trechos aqui que ele fala que eu vou entrar com o meu argumento forte. Não, desculpa, eu sei que é um momento terrível, a gente tá aqui no pior momento possível, mas se você puder falar foi uma coisa humana, assim. Aí perguntaram pra ele, e foi um pai que perdeu o filho. E ele diz... No dia. Aquela coisa... Veja, eu, pastor de igreja, eu pastoreio pessoas, eu tento... Olha só. Meu emprego, o que paga minhas contas, é eu ajudar pessoas a aproximarem de Deus. Olha só, ele já deixou claro que ser pastor é um emprego. Vocês estão ouvindo aqui? Ele está falando com a boca dele. Que ele paga as contas dele baseado nisso, no que ele faz. Preste atenção. Preste bem atenção, gente. Eu vi aquilo de longe e, cara, eu disse, eu não sei se eu consigo pregar domingo na igreja, entendeu? Meu coração... Se esse pai chegar... O que ele falou aqui... Traz pra mim. O que ele falou aqui é muito importante para esse vídeo meu. Aí que eu entro com um argumento bem forte para mexer com mente de religioso que ainda desce a ripa na gente. Nada contra também os religiosos, acho que cada um tem que fazer aquilo que acha melhor da vida. Não tem nada contra a fé de cada um. Eu só critico aqui ideia que eu não concordo e dentro dessa questão de fundamentalismo, negacionismo, criacionismo, eu realmente vou bater o tempo todo aqui. E também no charlatanismo dentro das religiões. Ganhar dinheiro para falar de um Deus que não aparece nos momentos mais necessitados. Ganho muito com isso. Ok? Então preste atenção aqui. Ele disse o seguinte, que quando aconteceu aquilo ali, ele falou, não sei se eu vou conseguir pregar neste domingo, depois de tudo isso. Então, se você for pensar, você não vai pregar nunca mais. Não pregue nunca mais, cara. Porque não foi só isso que aconteceu e que vem acontecendo no planeta, não. Isso foi uma das coisas. Porque se você for, o Iago Martins, lá pro lado da África, ou for começar a buscar as notícias, os noticiários do que acontece com as crianças na África, naquele continente, o tempo todo, você nunca mais vai pregar. Você nunca mais vai pregar. Porque no fundo, você deixou claro que dentro de você tem um ateu que você não aceita. Que você é obrigado a acreditar nisso, passar para as pessoas essa fé sua, essa crença sua, mas infelizmente tem hora que chega um momento que você olha e diz, será que quando você diz que a sua fé abalou a sua consciência naquele momento, trabalhou um pouco. Entendeu, meu jovem? Trabalhou um pouco. A sua consciência quase chega ao normal. A racionalidade. Porque você estava com seu filho, não sei o que você falou aí, mas você abriu lá o Twitter e as notícias e você deparou com isso e isso lhe deu um susto. Com isso, será que de fato Deus está por aí? Porque o que aconteceu ali é absurdo mesmo. Se existisse um Deus de verdade, aquilo ali não ia acontecer daquela forma. Crianças serem mortas do jeito que foram ali naquela creche. E o que acontece no planeta? E as crianças que morrem em terremotos, guerras, soterradas, em enchentes? Eu falo sempre aqui. E na África, o que está acontecendo na África? Então, se você falou que quase você não prega naquele domingo, será que eu consigo pregar neste domingo? Não pregue mais não, cara. Se você lê notícias o tempo todo sobre isso, você não vai pregar nunca. Porque você vai entender que é uma injustiça caso exista um Deus. Vamos lá, vamos ouvir aqui. Chorar. Eu ia dizer o quê? Não, nesse ponto entendeu? Eu sou pastor também, eu ia fazer o meu lado. O cara dá uma entrevista e diz, eu sou um cristão. E eu não vou deixar, eu vou honrar a memória do meu filho. Eu não vou nutrir ódio desse cara.
Eu não vou deixar o meu coração ficar marcado por isso. Eu vou honrar cada um dos momentos que eu vivi com a minha vida. Que Deus perdoe ele. Eu não vou deixar isso ficar no meu coração. Eu sou um crente. E, cara, eu só tava conseguindo pensar em que se fosse eu, como é que eu ia dar um jeito de achar uma arma ilegal pra quando ele estivesse saindo eu matar esse desgraçado, entendeu? Onde é que eu achava uma machadinha pra pegar? Será que se eu molhasse a mão do carcereiro, entendeu? Você já tava fazendo um plano. Minha cabeça já tava na loucura, né? Porque é uma coisa... Eu tô morrendo. Mas, ô, Iago, e o cara tava dizendo, eu sou um cristão... E eu vou honrar a memória do meu filho. Sabe, ele repetiu tanto isso na entrevista. É 1 minuto, ele falou 6 vezes. Eu sou um cristão. Eu sou como se... Na hora do aperto é que sai a nossa identidade real, né? É quem a gente é. Isso, cara, é uma coisa que me marca muito profundamente. Porque nos momentos de dúvida, nos momentos de questionamento... Cara, tinha ali um cara... Olha só, você viu ele dizendo, ele falando dos momentos de dúvida. Né? Questionamento. Você tá vendo que todo religioso tem a dúvida? Ele tem? Ele não quer aceitar aquilo que tem? Porque ele abafa o tempo todo o ateu que está dentro dele? Entendeu? Olha o que ele falou. Vocês observaram o que ele falou nesse trecho? Vocês observaram que todo e qualquer religioso tem isso? Vocês observaram, né? Com certeza. Vamos pra frente. Cara que passou pelo o pior sofrimento que um ser humano pode passar, na minha opinião. Perder um filho desse jeito. E ele estava voltando para a fé e para a base da fé dele. Eu sou um cristão. Eu vou honrar a memória do meu filho, não vou deixar isso me levar. Que Deus nos ajude a superar isso. Olha só, você entendeu o absurdo que acontece na mente de uma pessoa religiosa? Que perdeu o filho, ele falando do pai de acho que uma das crianças, que ele vai honrar, ele é cristão, ou seja, ele tem que aceitar a derrota por conta da fé. Ele aceita a derrota o tempo todo. Não, eu sou cristão. É Deus. E isso não é fácil. Não é fácil porque é isso que a religião faz na mente humana. A mente humana é assim. Pode acontecer a maior desgraça, eu vou dizer assim, a maior catástrofe, a maior atrocidade no meio da família. Mesmo assim, ele tem que ter a sustentabilidade de que, porque ele é cristão, ele tem que aceitar tudo isso, ele tem que entender tudo isso. Claro, não tô aqui dizendo que ele teria que ir lá invadir cadeia, fazer qualquer coisa, pegar o cara, matar. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que quando você aceita isso em nome da tua fé, e você acha que você agora tem que ainda apelar para um Deus que não deu livramento à tua criança, e não dá a muitas e muitas crianças pelo planeta, você é obrigado a ter a sustentabilidade. Isso é o peso do tanto que a religião faz na mente humana. Esse é o peso. Esse aí é que realmente preocupa, não é fácil. Pensa num sistema maligno, é o sistema religioso. Já que se existe alguma coisa maligna que não seja espiritual, tem. Espiritual não existe. Coisa má de verdade, o sistema religioso faz isso. E você tem que aceitar isso aí e pronto. E você perdoa numa boa. Perdoa, eu vou ter que perdoar. Tá bom. Mas aquele infeliz não perdoou. Né? Fez o que fez. Deixando uma lacuna. Não é brincadeira. Vamos continuar aqui com esse cidadão falando aqui. Sabe? E, cara, é nessas horas que realmente a gente vê como a fé genuína, aí, cara, às vezes é a única coisa que deixa a vida possível, sabe? Sim, isso é fato. Eu digo que eu brinco que Nietzsche foi o último ateu, né? Porque o Nietzsche era o cara que levava muito a sério. Irmãos, Deus morreu, a vida é uma desgraça, nada faz sentido, é uma porcaria e é isso aí. Então, lidem com isso. Né? E a gente, na nossa sociedade, sempre bebe do cristianismo de um consolo, de uma paz. Não, mas o destino, o karma, o universo. Um cristianismo freestyle, né? Assim. Negócio meio isso. E cara, a fé genuína, um cristianismo genuíno é uma coisa que. E é o que você tá dizendo, é o que eu sinto falta da religião, né? O perdão de fato. Esse fato genuíno, assim, que eu sei que Deus tá cuidando de mim no momento mais extremo da minha vida. Sabe? No momento mais difícil, no momento mais terrível. A aberração que ele já falou aqui. E eu vou finalizar o vídeo com o meu argumento final. Rápido e objetivo. Ele falou tudo, ele refutou ele mesmo. Refutou a fé dele. Ele sabe que Deus está cuidando dele nos momentos. E por que não cuidou daquelas crianças? Agora mesmo ele falou, antes aí, ele falou sobre
o acontecimento bárbaro com as crianças ali em Blumenau, Santa Catarina. Que isso chamou muita atenção. Mas tem acontecido isso no planeta inteiro o tempo todo, agora mesmo. Cada momento que a gente reflete, que a gente fala, justamente nesse exato momento, muitas crianças estão sendo violentadas, abusadas, mortas, executadas no planeta inteiro. Morrendo de fome, câncer, doenças, crianças que nascem deficientes, com problemas seríssimos, que vão precisar de terceiros até o último dia da vida. E parece que eles não percebem isso, mas eles sabem que dentro deles tem um ateu abafado, que abafou, afogado. Eles estão afogando esse ateu. Aí pergunta, eu, Antônio Galvão, passei 25 anos na religião. Mas será que esses 25 anos que eu passei não estava tentando afogar um ateu que estava dentro de mim? Claro que estava, cara. Sem querer aceitar, sem querer entender sobre isso. E quantas vezes dentro da igreja, sendo cristão, entre aspas, sendo religioso, eu deparava com cada acontecimento. E eu ficava pensando, será? Quando você chega num velório de um jovem que foi morto por um acidente, que aconteceu muitas vezes no tempo que eu estava na religião. E eu ia no velório e eu via aquele choro, eu via aquela tristeza de perda, aqueles pais gritando, puxando os cabelos, por que Deus fez isso, e ainda perguntando para Deus, por que Deus fez isso, ou por que meu filho morreu dessa forma, muitas vezes assassinados acontecia, e eu ficava na dúvida. Eu ficava pensando, será? Onde é que Deus está? Aí depois você se conforma e começa a achar um Deus que não existe dentro da sua própria mente e começa a aceitar esse Deus. Não, mas é permissão dele. Deus está por aqui se aconteceu isso. Aí você começa a julgar também. Porque talvez os pais fizeram algo lá no passado que Deus não se agradou. E aí vem o preço, ou seja, inocentes pagando pelo preço dos culpados. Mas a verdade é essa. Todos têm um ateu dentro de si que não querem aceitar. E os que aceitam e os que realmente determinam e declaram são dignos de troféus. Eu parabenizo cada ateu que entra lá no meu canal, que entra lá no meu WhatsApp e diz, Antônio Galvão, através dos vídeos de vocês, a gente começou a entender que realmente estamos sozinhos em referência a deuses. E o que eu entendi é o seguinte, que ele não se tornou ateu naquele momento. Ele apenas abriu o espaço para o ateu de dentro dele sair e ter liberdade. Então, nessa conversa que teve entre o Pirula e o Iago Martins, eu pude acolher muitas coisas favoráveis ao ateísmo, aos ateus. Mesmo que eles tiveram um momento descer a ripa no ateísmo ali, mesmo o Pirula passando pano, jogando para debaixo do tapete, né? Dando aquele lustre ali em cima do ferrugem, né? Lugar enferrujado, dando um lustre para tentar disfarçar, porque o Pirula é ateu. Mas ele tentando ali, conversa de compadre, mesmo assim, não tem como negar que todo ser humano tem um ateu dentro dele. E aquele que já deixou o ateu realmente expandir e declarou é o mais corajoso de todos eles. Porque o ateísmo é o topo. Chegou no ateísmo para voltar, não volta. Ex-ateu não existe, não tem conversa aí para existir. Não tem. Existe aquele que era revoltado com Deus que ainda acreditava e chegou dizendo que era ateu. O que tem de mentiroso em cima das tribunas dizendo eu era ateu. Mentira, porque esse Deus não seria um Deus que se apresenta para meia dúzia de ateus para provar que ele existe e o restante não. Não tem sentido. Então, são pessoas que nunca foram ateus declarados. Tinham ateu dentro deles, mas aí botou um pouquinho para fora e depois voltou a sugar novamente para dentro de si. Essa é a verdade. Então, o que eu pego nessas entrevistas desses
que não são debates, dessas conversas de amigos, de compadres, de ateus famosos com religiosos famosos, é justamente que eles mostram de fato que todos são ateus extremos e não querem aceitar. Aí aquele que já é declarado ateu, que tem um canal gigante, ele vai passar o pano o tempo todo, para não perder. O outro que é religioso, chega o momento dele dizer, quando acontece uma coisa dessa, abala a fé. Não abala a fé, a sua fé existe porque você não aceita o ateu que está dentro de você. Fico por aqui com esse vídeo, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu vou voltar e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo. Pilastra da Verdade.